Edson, eu começo te perguntando uma questão um pouco contraditória. Ano passado, em pleno verão amazônico, Jirau viveu uma situação, como eu coloquei, bastante contraditória. Ao passo que a água era um recurso muito escasso em pleno verão amazônico, a empresa acabou jogando fora, desperdiçando um volume de água capaz de gerar energia para mais de 2 milhões de residências. Ao passo que a empresa também precisou comprar energia no curto prazo para cumprir os seus contratos. Você puder explicar um pouco dessa contradição para o nosso telespectador? Tá, obrigado, Robson, pela oportunidade de estar conversando aqui com você também e parabenizar a CNN por permitir esse espaço para que a gente possa falar de assuntos relevantes do setor elétrico, né? De fato, essa constatação que você me apresenta, né, é um novo desafio não apenas para a Jirau, mas para a geração hidrelétrica no Brasil, tá? Neste ano, 2025, a gente tivemos um investimento da ordem de 300 megawatts médios. Isso representa quase 17% da produção anual. Mas, como eu falei, isso não é um problema isolado de Jirau. É um problema da geração hidrelétrica no Brasil como um todo, que nos últimos anos tem invertido em torno de 2,4 gigawatts médios por ano. Para ter uma ideia, 2,4 gigawatts médios por ano é um pouco mais do que o tamanho de Jirau. Então, a gente está falando de um desperdício de energia de quase um pouco mais de Jirau por ano. Então, só explica para o telespectador o que é vertimento, né? O vertimento turbinável. Tá. Bom, o vertimento turbinável é você ter uma situação em que o sistema não demanda carga suficiente, e aí que está a razão de todo o problema, porque nós temos um volume expressivo de geração distribuída que está nos painéis solares das casas, enfim, a gente pode aprofundar um pouco mais sobre isso, claro. Mas o ponto é que você não tem uma demanda para ser atendida naquele momento. Então, não resta ao operador do sistema outra alternativa a não ser reduzir a geração. Então, no primeiro momento, o operador nos pede para reduzir a geração, e a gente vai reduzindo ao máximo, mas chega até um momento, para não pôr em risco a operação, as máquinas, nós temos que desligar. Então, por que a gente chama de vertimento turbinável? Porque é uma água que ela é vertida diretamente pelos vertedouros e não produz energia. Por que, então, isso é um problema? Você estava dizendo que isso é um problema do setor. A gente tem água nos reservatórios, essa água pode gerar energia, mas mesmo assim ela passa pelas unidades geradoras, pelas turbinas, sem produzir um único quilowatt. Infelizmente, é a realidade. Por que isso acontece? Como eu falei, a carga do sistema ela é suprida por diversas fontes. E hoje temos uma situação no Brasil em que a geração solar distribuída ela cresceu absurdamente. Então, nós temos cerca de 45 gigawatts de potência instalada nos tetos das casas. Então, o que acontece? Nesse momento que está tendo o consumo, boa parte do consumo está sendo suprida por essa geração e ainda é exportada para a rede. Tá? Então, quando isso é exportado para a rede, conforme eu mencionei anteriormente, o balanço de geração e carga tem que ser instantâneo, porque a frequência do sistema precisa ser 60 Hz, se isso não acontecer, a gente tem a atuação da proteção. Então, isso é desligado. Agora, por que tudo isso acontece, né? Eu posso, assim, sintetizar em duas direções, né? A primeira delas é que nós temos um desenho de mercado que não está compatível com essa nova realidade de uma massiva penetração de fontes intermitentes. Essa é uma primeira realidade. A segunda, também não menos importante, é que o nosso desenho de mercado ele não se apropriou dos avanços tecnológicos que se obteve nos últimos 15 anos. O que eu quero dizer com isso, que não se apropriou desse avanço? Porque hoje nós temos medição inteligente. Então, é necessário que quando há um excesso de geração, por exemplo, eu tenho um carro híbrido. Eu poderia ser incentivado a conectar o meu carro no horário de produção solar para consumir a energia naquele momento, porque a energia estaria mais barata. Mas então, veja só, Robson, eu preciso de dois sinais. Eu preciso de um sinal de preço, mas que esse sinal chegue no consumidor.
Porque quando você tem recursos distribuídos, a única forma possível de alinhar recursos é com sinal de preço. Eu posso fazer um paralelo, numa cidade aqui como São Paulo, você tem os sinais de trânsito que orientam todo o trânsito para que haja uma fluência, né, e tudo aconteça da melhor forma. No setor elétrico brasileiro, nós não temos esses sinais de preço chegando no consumidor final e também não chega em outros geradores que poderiam reagir de alguma maneira. Então, basicamente, essa é a origem de tudo. Ou seja, então é a geração solar intermitente nos tetos, basicamente, em pequenos terrenos, que acaba deslocando essa geração hidrelétrica e aí faz com que a gente desperdice água nas grandes hidrelétricas, mesmo quando a gente tem capacidade de geração. E até complementando, porque não tem como operador de sistema ir na minha casa, na sua, desligar. Então, ele vai onde ele consegue fazer isso. Tá? Então, essa também é uma evolução que já tem até em outros países, em que é possível, sim, cortar a geração que está distribuída nesse nível de baixa tensão.